A inflação começou o ano de 2013 acelerando. A taxa de inflação agora no mês de janeiro, a gente só vai conhecer ela daqui a uma semana, mas já é possível afirmar que a inflação será elevada, vai estar acima de 0,8% agora em janeiro, o que vai fazer com que a taxa de inflação anualizada, acumulada em 12 meses, suba para o patamar acima de 6% ao ano. Só lembrando que o máximo que o sistema de metas de inflação permite ao governo é uma inflação de 6,5%. Portanto, ao chegar aos 6%, nós já estamos chegando muito perto do patamar máximo de inflação tolerável dentro do sistema de metas de inflação. O que o governo está fazendo? Ele está tomando várias medidas para tentar puxar essa taxa de inflação para baixo. Uma dessas medidas foi anunciada no final do ano passado, de uma forma, vamos dizer assim, com um certo intuito político, porque o anúncio ocorreu logo antes da eleição para prefeito, que foi a redução nas tarifas de energia elétrica. Então, agora, a partir do dia 24 de janeiro, as tarifas de energia elétrica, tanto residenciais quanto comerciais e industriais, foram reduzidas de forma significativa. Isso vai ajudar a inflação, principalmente agora nos meses de fevereiro e março. Mas, além disso, além da redução na energia elétrica, tem uma outra medida que o governo vem adotando, embora ele não tenha anunciado isso de forma clara, como anunciou a redução da energia elétrica, que é uma maior valorização da taxa de câmbio, ou seja, fazer o real valer mais, fazer o valor do real crescer frente ao dólar. Quando a gente olha os últimos 6, 7, 8 meses, a taxa de câmbio no Brasil ela vinha flutuando numa margem relativamente estreita entre 2 e 2,10, entre R$2 por dólar a 2,10 por dólar. E essa flutuação sempre, quando você chegava num dos limites, quando o câmbio chegava muito perto de 2, o Banco Central entrava no mercado para puxar a taxa de câmbio para cima. Quando a taxa de câmbio chegava perto ou ultrapassava os 2,10, o Banco Central de novo entrava no mercado fazendo um movimento oposto, tentando puxar a taxa de câmbio para baixo. O que surpreendeu? Surpreendeu é que agora, há pouco tempo, alguns dias atrás, o câmbio furou o piso, ou seja, caiu abaixo de 2, e ao invés do Banco Central agir no sentido de puxar a taxa de câmbio para cima, ele fez o oposto, ele aumentou a oferta de dólares no mercado para puxar o câmbio ainda mais para baixo, indicando o seguinte: agora o Banco Central não quer mais manter a taxa de câmbio acima de R$2 por dólar. E a razão disso está associada ao que eu mencionei antes, a aceleração da inflação. Um dos grandes vilões da inflação nos últimos tempos são os preços dos alimentos. E esses preços de alimentos são muito sensíveis à variação de câmbio. Por quê? Porque os preços dos alimentos básicos, trigo, milho, soja, carne, leite, tudo isso é basicamente determinado em dólar no mercado internacional. Os preços dessas commodities agrícolas são determinadas no mercado internacional em dólar. Portanto, se eu consigo puxar o câmbio para baixo, se eu consigo fazer o dólar ficar mais barato em termos de real, isso puxa para baixo também o custo desses produtos e, portanto, ajuda a arrefecer a inflação dos alimentos, que, como eu disse, foi a principal, os alimentos foram os principais vilões da inflação nos últimos meses. Portanto, há claramente uma tentativa do governo, em especial do Banco Central, em usar um câmbio relativamente mais valorizado para propiciar uma queda no preço dos alimentos, ou pelo menos uma estabilização do preço dos alimentos, que possa permitir, então, que a gente tenha uma inflação mais baixa, mas não em janeiro. Como eu disse, janeiro está morto, a inflação será elevada, mas nos meses subsequentes. No fundo, o que o governo imagina é que essa redução na tarifa de energia e a valorização do câmbio podem ajudar a, no médio prazo, puxar a inflação um pouco para baixo e não permitir que ela estoure aí o teto dos 6,5%. No meio dessa tentativa ou dessas medidas para segurar a inflação, o governo acabou sendo forçado a adotar uma outra medida que vai no sentido contrário, que é a elevação no preço dos combustíveis. Isso foi feito basicamente porque a Petrobras estava tendo um prejuízo muito grande ao vender a gasolina por um preço que estava efetivamente defasado em relação aos padrões internacionais. Então, para tentar aumentar o valor,
vamos dizer assim, de mercado da Petrobras para tentar gerar caixa para que a Petrobras possa investir e achar mais petróleo e produzir mais gasolina no futuro, o governo acabou sendo forçado a reajustar os preços dos combustíveis num movimento, então, oposto àquele que eu mencionei do câmbio e da redução nas tarifas de energia. Vai haver uma pequena inflação aí gerada pelo preço dos combustíveis, mas vai ser pequeno. O movimento mais forte, os vetores mais fortes vão ser os vetores de câmbio e de energia elétrica que vão tentar, né, ajudar a puxar a taxa de inflação para baixo. Qual é a notícia? A notícia é que antes de cair, a gente ainda vai ter algum aumento de inflação agora ao longo dessas semanas.